8h42, iniciando a conversa de redação, participação do Eduardo Costa, do Malco Camargos, do Ricardo Kertzmann e da Rita Mundim. Você, ouvinte da Itatiaia, internauta, também pode participar, mandando a sua opinião pelo nosso chat aqui no YouTube. Dê o seu like, participe do nosso chat, faça sua inscrição no nosso chat, na nossa página, no nosso canal no YouTube. Já são 504 mil inscritos. Mande a sua opinião aqui sobre os assuntos que estamos comentando. Olha, várias autoridades nacionais, entre elas o presidente Jair Bolsonaro, estarão hoje em Belo Horizonte para a instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que pode desafogar processos da Justiça Federal em Minas. São processos em segunda instância que vão para o TRF. Enquanto isso, o Legislativo de Alagoas, Ricardo Kertzmann, aprova a licença-prêmio para os juízes. Bom dia, prazer falar com você no ar aqui no Jornal da Itatiaia, porque a gente só falava pela redação, estamos falando aqui nos microfones da Itatiaia. Bom dia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, ouvintes. Um abraço pro Júnior, que essa hora deve estar cochilando até mais tarde, né? Pô, todo dia o Júnior entra de férias, puxa vida. Um abraço para ele. Bom, sobre a inauguração do TRF-6 aqui, que bom, é uma medida que já vinha sendo falada há bastante tempo, né? É necessária, os processos estão sempre muito atrasados. O que se questionou durante muito tempo era o custo disso. Mas justiça, aqui no Brasil é muito mais cara do que o normal, mas justiça é cara, eu acho que é uma boa medida. Sejam bem-vindos os novos membros do Judiciário, felicidades aos novos desembargadores que cumprem um bom papel. Indo para Alagoas, Eustáquio, eu fico pensando aqui comigo, eu não sei se o nosso ouvinte está a par, a Assembleia aprovou um auxílio, na verdade não é auxílio, um prêmio retroativo aos dias trabalhados, às horas trabalhadas a mais pelos juízes de lá. Alguns vão receber R$30 mil e outros vão receber até R$1 milhão, Eustáquio. Um ano comum, o interessante é o seguinte, um ano comum, pessoal, para todos nós aqui, tem 250 dias úteis, mais ou menos. Para o judiciário, é ainda menor, porque quando tem feriado, eles costumam fazer as chamadas pontes, né? Eustáquio, um trabalhador comum tem as suas horas de trabalho. A gente chega no horário, sai no horário. No judiciário isso não funciona muito bem também. Eles acabam fazendo o próprio horário. Quantos dias de férias, Eustáquio? O Júnior está em casa, né? Quantos dias de férias o Júnior tem, você tem e eu tenho? Legalmente 30 dias. 30 dias. E a maioria de nós vende 10 dias, porque a gente precisa pagar a conta, a gente tem que trabalhar mais um pouco. O judiciário tem 60 dias de férias. Então fica mais ou menos assim. Os caras fazem a própria carga horária de trabalho, determinam o período de férias, acabam acumulando serviço, porque trabalham menos tempo do que as pessoas normais, vamos chamar assim, e daí começam a dar prêmios para si mesmos, porque estão trabalhando demais. Olha, imagina que, Eustáquio, qualquer um de nós vai ali na diretoria e fala assim, olha, eu estou precisando ganhar mais porque eu estou trabalhando muito. Provavelmente a resposta vai ser não. E não porque a diretoria da rádio é malvada, ou exploradora não quer pagar mais. É porque tem contas a pagar, tem obrigações a dar, tem satisfação a dar para os patrões. Essa é a questão. Os juízes, quem são os patrões deles? Nós. Mas nós não estamos lá. Eles não conversam com a gente, eles não perguntam para a gente, eles não falam com nenhum de nós aqui, com nenhum dos 215 milhões de brasileiros, se podem ganhar mais ou não. Para ter aumento de salário, tem que haver produtividade. Sem produtividade, não há mágica. Qualquer empresa que der aumento de salário sem ter produtividade em troca vai ter que se endividar. E é isso que o governo faz. Então, resumindo a parada toda, eles não têm patrões, os patrões são patrões de si mesmos, decidem quanto vão trabalhar, quanto vão ganhar e depois só mandam a conta pra gente. Esse é o resumo da ópera. A gente é que paga, né? Ô, Eduardo Costa, entre tantas promessas para Minas Gerais, metrô, 381, anel rodoviário, a gente fala assim, a gente só acredita vendo. E hoje a gente vai ver Tribunal Regional Federal da 6ª Região instalado finalmente. Bom dia para você. Bom dia, bom retorno, amigo. Obrigado. É aquilo, né? É um respingo, é um suspiro de autoestima no Estado que há muito tempo não vê respeito no cenário nacional. Não haverá grande dispêndio de dinheiro, porque 33% do orçamento do Tribunal Federal de Brasília vem para cá, que são exatamente correspondentes ao número de processos. E, além disso, há um ajuste de prédio e de locação de servidores aqui, então nós não temos grandes despesas. E para que o ouvinte tenha a ideia da importância desse tribunal, ele já começa com 200 mil processos. 200 mil processos. O que é isso, Eduardo? Processo em segundo grau de alguém que está brigando com o Correio, com a Caixa Econômica, mas principalmente
processo de gente que precisa de uma aposentadoria, de um benefício de assistência social que está travado na segunda instância. Então, não dá para imaginar que amanhã ou depois vamos ter um mar de rosas, mas é animador que finalmente tenhamos esse Tribunal de Segunda Instância da Justiça Federal em Minas Gerais. É animador que finalmente, depois de tanto desprestígio, a gente possa ter uma justiça mais séria perto de nós. O Tribunal de Brasília cuida de 14 estados mais o Distrito Federal. Agora a gente espera, por exemplo, que o julgamento do Norberto Mânica, aquele de Uraí, que mandou matar 4 trabalhadores do Ministério do Trabalho, assinou em cartório a confissão do crime e continua, depois de condenado a mais de 100 anos de cadeia em liberdade, que ele seja julgado. É um dia histórico para Minas Gerais e a Itatiaia se orgulha de ter feito parte dentro das instituições que lutaram muito pela inauguração do nosso Tribunal Regional Federal. Aleluia, seu Eustáquio. Ô, Malco Camargos, nós teremos a instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região hoje, sem custos adicionais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, mas tem esse prêmio destacado aqui pelo Ricardo Kertzmann para juízes, uma licença-prêmio lá em Alagoas. E aqui no nosso YouTube, o Eduardo Evangelista está defendendo uma reforma do judiciário de forma urgente. Ele diz que seria muita economia para o país. Bom dia para você. Bom dia. Em relação aos 2 primeiros temas, eu estou absolutamente contemplado pela fala do Ricardo, pela fala do Eduardo. Bem-vindo, tribunal, era necessário e, principalmente, sem custos extras. E que vergonha do Legislativo de Alagoas com esse prêmio retroativo por dias trabalhados, por juiz cumprir a sua obrigação de trabalhar. Então, a criação de um grupo de servidor seleto, privilegiado, que vive mamando das costas públicas. Agora, em relação ao que está acontecendo da reforma do judiciário, este é um ponto importante. Mais do que nomeações do STF, que está na pauta, uma vez que o presidente tem abordado isso sistematicamente, a necessidade de mudança na estruturação dos juízes, a forma como o judiciário trabalha, a geração de autoridade, a distância de ouvir as pessoas, a forma como o juiz se comporta em uma audiência, parece coisa do século passado. Não dá mais para qualquer profissão, e principalmente quem tem o dever de julgar, de escutar os lados, mas tem que olhar e tem que ouvir o cidadão. E, infelizmente, o judiciário é feito por uma casta boa de fazer prova, que estudou para fazer concurso público, mas que, infelizmente, conhece muito pouco da realidade do que é o nosso Brasil. Ô, Rita Mundim, em relação ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, comemorar a instalação dele hoje ou lamentar tantos anos de desprestígio, como disse o Eduardo, para que ele fosse instalado mesmo aqui no nosso estado? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Já que ele está sendo instalado, né, vamos comemorar, né? Isso é um processo, foi uma luta, foi uma conquista. Então, vamos comemorar e vamos esquecer os dias, né, de luta e lutar para que ele haja, né, de uma forma mais célere e pratique a justiça que a sociedade tanto precisa. Em relação a Alagoas, né, a essa concessão desse prêmio ao judiciário de lá, a gente tem a lamentar. E a gente falou muito disso ontem, né, quando houve a decisão de aumento de salários de 18%. Então, essas castas que se formam nos mais altos níveis do funcionalismo público, eles legislam em causa própria e vão transformando, né, aquilo que deveria ser o orgulho, é onde estão os mais competentes cérebros, onde estão aqueles indivíduos que, como disse o Malco aí, que estudaram, que fizeram concurso e tal. Então, quando eles ascendem, quando eles entram nessa casta, eles esquecem de que eles estão lá e de que eles estão sendo pagos para trabalhar para a sociedade brasileira, para melhorar a qualidade de vida do brasileiro nos 3 poderes, né? Então, é lamentável que a reforma administrativa ainda não tenha saído e é necessário reformar, porque realmente, em relação a vários quesitos, o Brasil ainda vive no século passado. É como se existisse uma monarquia na casta do executivo, do legislativo e do judiciário. E uma monarquia que não permite e não deixa
né, que os seus direitos, privilégios adquiridos ao longo de anos sejam revisados, né, e retirados em um país que luta muito para alcançar o equilíbrio fiscal. Ô, Eustáquio, faltou dizer que, embora não eleita, já há consenso, a primeira presidente do tribunal será uma mulher, Mônica Cifuentes, que já é lá do TRF1 e que tem quase 30 anos de magistratura, já foi indicada ao Superior Tribunal de Justiça, à Corte Internacional de Haia, muito qualificada, a mineira Mônica Cifuentes. Viu, senhor Eustáquio?